Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Davi Eu sou a Lívia. Sou o Léo. e hoje estamos com o episódio número 6 do nosso podcast e estamos aqui com o professor Márcio. Você vai fazer uma apresentação do senhor? Olá, pessoal. Imagino a honra que estar aqui com vocês. Quero agradecer a oportunidade. Na verdade, sou o mestre Márcio, coordenador do projeto Capoeira Escola Capoeira para Todos, professor dos cursos de Educação Física, presencial e EAD da Unisanta. Trabalho também em outras duas universidades. Tenho pós-graduação em treinamento desportivo, em treinamento individualizado, em psicologia do esporte, em arte e cultura afro-brasileira. Tenho mestrado em educação na área de práticas de ensino fundamental e sou especialista na questão da esportes adaptados. Hoje a gente tem cerca de 50 a 60 horas semanais, onde a gente envolve todos os segmentos da sociedade, entre criança e educação infantil, a idosos, pessoas com deficiência visual, auditiva, motor, intelectual múltipla e os universitários dos cursos de educação física e também no curso de psicologia em outra instituição. É um currículo bem grandinho, né? Currículo bem. Isso aí foi variado, digamos assim. E você poderia comentar com a gente sobre os esportes adaptados? Porque é um assunto muito legal, né? Claro, é um prazer. A pessoa com deficiência, ela passou por um processo de desenvolvimento social que a gente precisa citar autores como Maria Teresa Mantoan e Romeu Sasaki, que citam que são 4 períodos. E para a gente é interessante essas vertentes para entender o significado da palavra inclusão. E o esporte ele pode ser uma ferramenta de cidadania. Para as pessoas hoje entenderem o que é inclusão, elas precisam entender que nas grandes civilizações antigas, como Grécia, Roma, Egito, entre outros, as pessoas com deficiência simplesmente eram exterminadas. Elas eram sacrificadas. Era dito que eles eram o castigo dos deuses. Muitas comunidades acreditavam que até eram endemoniados. Então eles precisavam ser sacrificados. Então o primeiro período a gente denomina exclusão. Para isso a gente entende a falta de cultura. E ela se propaga no seu desenvolvimento, mas ela vai melhorando a conscientização. O segundo período, que começam as guerras, tanto a Primeira Guerra, mas principalmente a Segunda Guerra Mundial, a gente denomina um período chamado segregação. As pessoas com deficiência continuam sendo excluídas da sociedade, porém agora elas têm um ambiente próprio. Elas têm as clínicas de reabilitação, uns internatos, semi-internatos, ou escolas de educação especial. É nessa época da década de 50 que nasce as APAES, entre outros aqui no Brasil, e em outros países também. Mas de casa para a clínica ou para a escola especial, da escola especial para casa. Não tem contato com a sociedade, então segrega-se o contato. Depois vem o período da integração. Nesse período anterior, vale a gente ressaltar a criação do esporte adaptado. O Sir Ludwig Guttmann, que foi um grande médico que cuidava de lesionados medulares, ele era um médico alemão, mas ele vivia na Inglaterra, na cidade de Stoke-Mandeville. E ele teve uma grande iluminação na questão psicológica dos pacientes, que não estavam tendo retorno aos tratamentos fisioterapêuticos. A maioria lesionado medular, ele costuma ser cadeirante, né? Porque você pode ter uma lesão alta, que fica tetraplégico, uma lesão mais baixa, que fica paraplégico. E os pacientes eles não estavam tendo resultado. Então ele de repente começou a dar umas voltas com esses pacientes nos campos que tinham na clínica, começava a fazer algum desafio. Olha, eu gosto muito de arco e flecha, quero ver quem consegue aí sentadinho na sua cadeira de roda, acertar aquela árvore lá. E aí nasce o primeiro esporte adaptado, que é o arco e flecha para cadeirantes. E aí o basquete logo na sequência e algumas outras modalidades. E começa a ter resultados, os pacientes começam a melhorar a sua postura, a sua autoestima, diminuiu a ansiedade, a depressão deles e variavelmente conseguia se melhorar a questão motora. Então, nessa época, mais ou menos 1958, que foi criado o primeiro torneio interno ali para eles na Inglaterra, levam essa ideia para a Itália e justamente 2 anos depois eles criam a primeira Paralimpíada, em 1960 em Roma. E aí era bem uma maneira amadora, ninguém vivia do esporte. Você sabe que atleta de alto rendimento já tem um perrengue danado, não tem incentivo, imagina um para-atleta.
que é menos visibilidade ainda. Você vê os canais de uma determinada emissora, 32 canais, Olimpíada para todo tipo. Quando vem a Paralimpíada, é 1 ou 2 canais, é dois minutinhos do Jornal Nacional, né? Então, a diferença. E no Brasil, a gente sabe que a gente é potência paralímpica. Nas últimas 2 Paralimpíadas, a gente atingiu o 7º lugar. E a ideia é ficar entre o top 5 na próxima. Então, só Daniel Dias, que foi medalhista da natação, tem muito mais medalha que juntar várias seleções olímpicas, né? Então, o esporte adaptado nasce aí nessa época da segregação. Depois vem a integração. Em 1981, a ONU, Organização das Nações Unidas, funda o Ano Internacional da Pessoa com Deficiência. A campanha da ONU nesse ano, em 81, é sobre as pessoas com deficiência. Nesse mesmo período, as pessoas querem buscar seus direitos na sociedade e começa um movimento nos Estados Unidos que tem uma frase bem enigmática: nada sobre nós sem nós. O que significa nada sobre nós sem nós? Não decida nada sobre a pessoa com deficiência sem consultar a pessoa com deficiência. Ela que sofre de falta de acessibilidade estrutural e atitudinal. Mas o período de integração é caracterizado principalmente pela questão assim: vocês têm problema, vocês não conseguem subir a escada, vocês não conseguem enxergar, vocês não conseguem ouvir, vocês têm problema. A sociedade se redime da falta de acessibilidade. Na verdade, quem tem problema é o meio e não as pessoas. Então, a partir de 1988, eles são dados como pessoas na Constituição Federal Brasileira, principalmente no artigo 205, onde todo cidadão brasileiro tem direito à educação, saúde, todo cidadão. E aí eles começam a ter uma nomenclatura primeiro errônea, que era o portador de necessidade especial. Entendo que portar, a gente porta relógio, celular, tinha um presidente que queria que portasse arma. Hoje a gente entende que a deficiência não se porta, é uma característica da pessoa, como usar brincos, usar óculos, cabelos grisalhos chegando, e essas são características. A deficiência é uma característica. Então a gente começa a enxergar o outro não pela deficiência, mas pelo que ele é. Não aquele cadeirante, não, aquele cadeirante tem um nome, é o Luciano, é a Valéria, é o Fábio. Eles são um ser, independente se anda ou se roda, se utiliza uma bengala ou se não, é característica. Então, nesse momento, a gente começa a buscar a questão da inclusão. Em 1992, a Espanha cedia a Paralimpíada, justamente a Olimpíada em Barcelona, depois a Paralimpíada. Essa Paralimpíada ficou marcada com grandes avanços de recorde e um esporte mais profissionalizante na Paralimpíada. O governo espanhol, quando ele descobre que vai sediar os Jogos Olímpicos e consequentemente Paralímpicos, começa a se preocupar na questão da acessibilidade, da inclusão. Ele faz capacitação desde o alto clero ali do reino, ali, ao baixo clero, as pessoas em geral, até o pipoqueiro da esquina, um exemplo, tem uma capacitação para se recebesse alguma pessoa com deficiência visual. Tinha uma prova lá do que é a pipoca, o paladar, o olfato, tinha uma amostra, porque a pessoa não está vendo a cor da pipoca, né? Quando a gente vê uma pipoca rosa, ai doce, sei lá, a pessoa com deficiência visual não vai ter essa oportunidade. Então você vai ter que realizar uma audiodescrição. Então esses processos começaram a ser desenvolvidos em busca de uma inclusão melhor e uma acessibilidade maior. Então, em 94, 2 anos depois, há uma Convenção dos Direitos Humanos, da ONU e da Unesco, onde eles desenvolvem o maior documento e mais importante até hoje para a inclusão de todo o segmento da sociedade, que é a famosa Declaração de Salamanca. Essa declaração tinha todos os setores: segurança pública, mobilidade urbana, educação, saúde, cultura, lazer, esporte, tudo sobre as pessoas com deficiência. Ficou mais enfatizada a questão do nada sobre nós sem nós, porque tinham muitos credenciados que tinham deficiência para poder se impor naquele período. E aí cada país leva sua interpretação. Na época o Brasil falou, let's go, everybody now, go to school, né? Todo mundo vai para a escola de qualquer jeito, sem preparar o espaço, rampas, linha guia, piso alerta, intérprete de libras, professores capacitados conhecendo de cada sílaba, nada.
vai de qualquer jeito. O que acabou acontecendo? Vamos fazer uma classe especial. Não sei se vocês tiveram isso na escola, quem está assistindo deve ter passado por isso. E tinha uma classe especial nas escolas públicas. É a classe das pessoas com deficiência. Eles não estavam no ensino regular. Então, nem no intervalo, no recreio, eles se misturavam. Então acabou voltando ao tempo. Em vez de integração ou inclusão, que seria agora, voltou para segregação. Eles ficam lá, a gente fica aqui, a gente finge que está tudo bem. E aí houve uma nova convenção em 2006, e aí sim o Brasil pega todo aquele documento e transforma numa legislação, que é a LBI, Lei Brasileira de Inclusão, que desde 2015 é lançada, em 2016 ela fica vigente. E todos os espaços têm que ser acessíveis, em qualquer circunstância. Com exceção dos espaços com patrimônio tombado pela humanidade, que vai ter que se adequar de forma atitudinal. Porque vamos entender o seguinte, meus amigos, existem dois tipos de acessibilidade. A acessibilidade estrutural, que é arquitetônica, como eu citei alguns exemplos. Elevador com monitor auditivo, né? Primeiro andar, segundo andar, portas abertas, portas fechando. É para a pessoa com deficiência visual se orientar. O braille, ou na aula de vocês, se tiver algum coleguinha com deficiência auditiva, tem que ter intérprete de livros. Só que às vezes não acontece de não existir essas questões. Então nós vamos para a atitude. Se não tiver por exemplo, eu falo para os meus alunos de educação física, não tem uma academia, você comprou um espaço, mas é escada, não tem rampa, não tem elevador. Atitude. 2 de cada lado, levanta a cadeira, é constrangedor, às vezes a pessoa não vai querer mais, vai conversando calmamente, dá um desconto na mensalidade. Tenha uma atitude acessível. Busque através do exercício físico, você melhorar a autoestima, as atividades de vida diária, essa pessoa vai gostar, está praticando o esporte. Então, o esporte e adaptado, ele vira mais do que uma questão profissional, ela vira uma missão de você ajudar todo o segmento da sociedade. Então, o esporte adaptado, ele nasce com essa ideia e a inclusão, ela oferece essas vertentes e hoje todos nós, agentes da saúde, seria educação física, psicologia, precisa estar apto em entender esse processo. Vocês mesmos estão acostumados com o desenvolvimento de ouvir, né, serem ouvintes dos seus pacientes, dos seus atendimentos. Vai ter muitas vezes que vocês vão ter que agir, porque nem todos vão ter a fala como um processo de transmissão de sentimento. Às vezes é uma pessoa com TDAH, com hiperatividade, que precisa do movimento. Por isso até que a psicologia do esporte é importante, não só para a área profissional do atleta de alto rendimento, mas para aqueles que praticam o esporte pode ser uma ferramenta para melhorar o seu desenvolvimento. Nossa, essa lei é muito recente, né? 2016 foi tipo ontem. Esse tempo aí, então, meu. Não tem nem, tipo, Não tem? 10 anos atrás, né? Então. Bem pertinho. Então, eu acho até que é relativo. Realmente ela deveria ter sido há muito tempo atrás. Mas mesmo ela sendo há 6 anos, né? Que está completando agora, 6, né? Não, 7 anos. Parece uma eternidade para a pessoa com deficiência, que ainda continua sofrendo sem acessibilidade. A gente caminha pela nossa cidade ou qualquer outra cidade do país, muita dificuldade nas calçadas. Cada um faz a calçada que quer. Existe uma lei orgânica de cada município em colocar um padrão de calçada. Uma, pela questão angular da cadeira de rodas. Segundo, o ideal é uma calçada em 2 cores, com contraste. Por quê? Porque a pessoa com deficiência visual parcial, ela tem baixa visão e ela consegue, com contraste, ter a dimensão da orientação espacial. Interessante, essa aí eu não sabia. Eu sabia que tinha aquela pro cego, né? Da linhazinha, sabe? Chama-se piso podal tátil. Ah, tá. Aí tem linha guia, que são aquelas 3 linhas em alto relevo para seguir. E quando você chega em qualquer ambiente, inclusive aqui no LAFES, tem as bolinhas, que a gente chama de piso alerta. Quer dizer que você chegou em algum lugar. Parar, né? Isso, parou. Aí deveria, não sei se tem aqui, não reparei, o braille, para ele poder, sem precisar de qualquer ajuda de ninguém, ter a independência de ir e vir, né? Chegar no local que ele quiser. Então, esse é um exemplo. E a questão da deficiência visual, vem a questão também da bengala. Se vocês não sabem, a bengala com uma cor só, ou branco, ou prata, ela é para o deficiente visual total.
Quando eu tenho uma bengala branca com um sinalzinho verde, é baixa visão. Quando eu tenho uma bengala branca com algum sinalzinho vermelho, é deficiente visual com deficiência auditiva. Caraca, eu não sabia disso. Caraca, meu. Às vezes a gente acaba generalizando, né? Exatamente. Falando, tá com bengala ou tem deficiência visual ou... Exatamente. Não para nem pra avaliar, né? Precisa se apropriar dessa cultura. E é muito interessante a gente poder divulgar isso, né? Porque Excelente. às vezes você olha assim e aí você julga, já é um negócio automático. Você fala, olha, Ou passa até tem uma batido, né? Passa tem uma batido. condição só, não considera que pode ser muitos fatores, né? E tipo, o que ele tava falando do caminho e do ponto de parada, eu mesmo não sabia. Eu também não Pra mim sabia. era tipo uma coisa só, né? São caminhos, mas eu não sabia que tinha ponto de parada, um guia. A e tal, gente tem não aqui em sabia. Santos também algumas botoeiras com sinal auditivo. Eu tava pensando nisso agora. São poucas, a gente deveria São ter mais, poucas, né? realmente. Principalmente ali na região do Largo das Moças Ceras, na Costa 198, com a Carvalho de Mendonça, tem. Mas deveria ter em outros pontos mais importantes da cidade para a pessoa poder facilitar o acesso. É aquela que fica. Ela apita, né? Quando tá fechado, eu acho. Ou tá Isso. aberto. Aí quando abre, ela para. Exatamente. Então. Tinha a antiga, né? Que era só um botão só. Ela não ficava apitando. Você tinha que ir lá e apertar. Isso. Muita gente falava, né? Falou pra mim, pelo menos eu ouvi, que era pra acelerar o sinal. Pra ele fechar mais rápido, abrir mais rápido. Tem alguma relação, porque se você tem muitas pessoas querendo atravessar, né, com deficiência visual, mas eu não conheço a tecnologia de cada cidade para confirmar para você, mas tem a ver sim. Como é treinar uma pessoa pra qualquer esporte que seja, que tenha alguma deficiência? Por exemplo, o basquete, né? Que era eu e o Davi, a gente tava falando aqui do basquete. Como é treinar uma pessoa para o basquete? Legal. Acho que a gente pode falar do basquete e aí já partir até para outros esportes. Basquete em cadeira de rodas é uma modalidade muito interessante, porque ela é uma modalidade até um pouco, podemos dizer assim, que respeita o nível de deficiência da pessoa. Como assim, Márcio? A gente sabe que são 5 atletas, como o basquete convencional. A cesta é da mesma altura que o basquete convencional, 3,5 metros. Então você lá sentadinho na cadeira de rodas, tem que arremessar lá 3 metros, diferente daqueles altões lá com 2 metros, tanto já está mais perto até em terra. Passou a roda na linha também é saída, como se você pisasse na linha, saiu. A única regra que altera é a questão de 2 saídas. Você, no basquete convencional, você bate a bola, quando parou, você tem que tocar para alguém ou arremessar. Você não pode bater de novo a bola, que a gente chama de drible. No basquete de cadeira de rodas, você tem que tocar a cadeira somente 2 vezes. Você roda a cadeira 1, 2, bate bola, segura. Se quiser segurar a bola de novo, pode segurar a bola e bater. E eu falava da questão do respeito, porque desses 5 atletas, no total, eles só podem somar 14 pontos. Como assim pontos, Márcio? Cada atleta paralímpico tem a sua classificação funcional. O que é a classificação funcional? Através de exames realizados por uma comissão que é constituída por um fisioterapeuta, um médico ortopedista e um profissional de educação física capacitado na área de educação física adaptada, eles fazem uma classificação devido ao desenvolvimento motor que esse atleta tem. Se a lesão dele foi muito grave, por exemplo, uma lesão medular, que eu tenho pouca mobilidade de tronco, tenho movimentação de membro superior, mas tenho mobilidade de tronco fraca, então eu vou ganhar muito pouco ponto, 0,5 vai. Há um cara que tem um pouquinho de mais, 1,5. Um cara que amputou o dedo mínimo do pé, ele já tem o conceito de deficiente físico. Ele pode, mas ele vai ter que jogar sentadinho na cadeira, amarrado, mas ele tem toda a movimentação. Então ele vai ganhar um 4,5, 5, sei lá. Então, se você tiver um time que tem 5 atletas, com 5 pontos cada um, os caras que são mais habilidosos de maneira motora, vai dar 25 pontos. Estourou. É falta. Então vai ter que substituir, esses caras são penalizados, você vai ter que substituir na hora. Então tem que ter 14 pontos. Então você vai ter 2 caras de 5 de repente, ou um cara de 5, um cara de 4, outro de 3, outro de meio. Você vai fazendo uma conta para todos poderem jogar.
A gente não sabe, a gente acha que é todo mundo de qualquer jeito, não. E na verdade tem toda essa regra aí. Umas regrinhas, Isso, né? e aí o mais legal é ver que você dá uma oportunidade para essa pessoa com deficiência ser protagonista. Porque a sociedade não dá essa oportunidade. Eu, através da capoeira, que ainda sofre, além da questão do trabalho com pessoa com deficiência, aí eu sofro do preconceito da pessoa com deficiência e eu sofro do preconceito racial, que a capoeira descende da cultura afro-brasileira. Então, eu às vezes vou para ginásios que não tem acessibilidade no vestiário. Quero trocar alguém ou quero ajudar. Não tem, o banheiro às vezes não está apto, com uma barra, com uma privada um pouquinho mais na altura correta. Camarins, quando eu vou fazer apresentações em teatro, não tem. Não tem camarim, porque eles acham que a pessoa com deficiência vai ser sempre o espectador e nunca o protagonista. Então o esporte promove isso. Eu sou o centro das atenções agora. A sociedade está me enxergando que eu sou capaz. E esse esporte melhora essa autoestima e melhora essa mobilidade. Que ele vai cozinhar sozinho, limpar sua casa, namorar, ir e vir. Então é maravilhoso, é uma oportunidade que todo mundo tinha que ter de conhecer pessoas que sofreram desse preconceito da sociedade e através do esporte, através da cultura, de alguma forma, conseguiram romper essa barreira. Para mim eu acredito que é uma missão, né? Não falo para minha turma, é mais que uma profissão, é uma missão. Fantástico, E é isso mesmo. Fantástico, meu. Nossa, é lindo, né? Lindo de ouvir um negócio desse. Muito legal. Poxa, muito da hora, cara. E na capoeira, como é que funciona? O pessoal também tem essa adaptação? Tem. A gente criou um método chamado Metodologia Capoeira para Todos. Ele foi criado com a união do saber popular, da rica cultura ancestral que a capoeira tem, de tanto treino, musicalidade, buscas, né, pelos ancestrais, os mestres mais antigos, qual eu treino há mais de 30 anos, e o saber acadêmico, a questão da faculdade. Então, educação física, psicologia, questão da fisiologia, questão adaptativa, todo esse processo, a gente poder fazer uma união perfeita. Só fazia capoeira na minha época que eu iniciei quem tinha aptidão física. Quem sabia dar salto, quem sabia tocar bem os instrumentos, rasteira, tombo, essas coisas. E eu vi que muita gente queria participar e não podia. Então eu comecei um projeto em escolas particulares, porque também tinha aquela coisa, aquele receio do nível social, que a capoeira não era para pessoa com um recurso financeiro bom, era para pessoa mais abastada, com de repente até vulnerabilidade social. Então a gente foi quebrando esses paradigmas. Onde depois eu levei para a criança em estado de vulnerabilidade social para melhorar a questão da formação caráter. E aí em 97 a gente começa a criar esse método, porque eu tive um aluno com paralisia cerebral. Então eu fui estudar, né, paralisia cerebral, todo o sistema nervoso central é comprometido nas minhas ações motoras. Existe a táxica, a discinética e a espástica. A gente foi conhecendo toda a questão científica e começamos a adaptar os movimentos. Então, se eu não tenho movimentos na amplitude dos membros inferiores, eu vou repassar esses movimentos para os braços. Então, uma pernada de frente, que seria a benção, eu faço com a mão. Movimentação giratória, eu vou atacar da mesma forma, na minha cadeira de roda. Eu vou gingar, vou fazer os movimentos no ritmo. Eu estou jogando capoeira, não preciso estar em pé para jogar capoeira. E os meus alunos, eles têm um momento que eles saem da cadeira de rodas. Se jogam no chão e vão jogar no chão, cabeçada, tal, e vão criar. Então, a criatividade é a base desse processo. Para a pessoa com deficiência visual, a gente trabalha no lado das nossas cegas já há mais de 11 anos, mais ou menos. Perdão, 14 anos já. E é a questão da audiodescrição, descrever como está o ambiente, quem sou eu, como estou. O toque, eu tocar, ele sabe onde eu estou chegando, explicar para ele o movimento, audiodescrever. E às vezes eu tenho o sinestésico tátil inverso, então eu faço uma posição lá, uma bananeira, parada de mão. Eu ensinei um aluno, ele tocando, eu fiquei na parede, e aí ele tocou para sentir como é que estava a minha articulação, se a minha mão estava virada, se estava aqui, estava afastado os dedos. Eu fui falando, mas às vezes ele tocando, ele tem a consciência melhor corporal. E aí foi acontecendo. Então a gente tem uma vasta população, paralisia cerebral, com síndrome de Down, TDAH, deficiência auditiva,
múltiplas deficiências num organismo só. E é maravilhoso, né? É maravilhoso. Uma pena que as autoridades públicas e privadas ainda não enxergam esse programa como uma grande possibilidade aí de inserção social. É legal essa parte da criatividade, né? Que você disse, deles se jogarem no chão e começarem a fazer. Isso que é o diferencial, sabe? É realmente o diferencial de você deixar o teu aluno ir sozinho, sabe? Ele descobrir alguma coisa. Isso para vocês deve ser satisfatório, né, cara? Sim, existe um protocolo que a gente segue que ele vai... Esse é o final mesmo, é o que a gente quer para ele. A gente começa com uma anamnese, assim como vocês dos atendimentos. Vamos conhecer quem é esse aluno, quem é a família, como se desenvolve. Por exemplo, eu peguei muito aluno com transtorno espectro autista que não funcionava, não fazia aula, corria o tempo todo, além do TEA tinha hiperatividade. Então eu tive que conhecer mais a família. Aí eu me reunia com a família, eu ligava, teve um muito curioso, que eu liguei para a família, né? A mãe não levava ele, quem levava era um avô muito idoso, não ouvia direito e tal. E estava difícil me comunicar com ele. Aí eu liguei para a mãe, ela pediu desculpa, trabalhava demais, separada, aquela questão toda familiar. Aí eu falei, não consigo lidar com o seu filho. Tem algum momento em casa que ele para te escutar, para comer, para tomar banho? Ele não parou a aula inteira, 2 aulas assim, acho que é desperdício a senhora deixar ele aqui. Power Ranger. Eu falei, o desenho, o filme dos Power Ranger? Eu falei, mesmo, ele vai com o tênis do Power Ranger, eu sabia. Não, ele vai com o tênis, com a meia cueca, não dá pra você ver, tênis do Power Ranger. É mesmo, eu falei, Pra ele comer, o fundo do prato tem a foto do Power Ranger, que ele, todo o almoço e jantar, ele manda uma mensagem pros Power Rangers. Na hora de dormir tem todos os pôster, o lençol, até a esponja de tomar banho do Power Ranger. Caraca! E para eu parar um pouquinho, eu ponho, na época era DVD, ponho o DVD para assistir. Eu falei, tá bom, tudo bem, obrigado. Só isso? Falei, só isso já me bastou. Aí liguei com um amigo meu irmão, tá trabalhando ainda aí, Casa das Fantasias, tá? Tem a roupa do Power Ranger, tamanho M de mamute, que eu sou gigante? Tem. Então tá bom, tô indo buscar. Aí fui dar aula, na aula seguinte, com a roupa do Power Ranger. Todo, né, aquela roupa toda colada. Aí banhei um capacete de moto, bem parecido, da mesma cor, vermelho e tal. Cara, o molecada tirou uma onda, né, os outros professores que davam aula junto comigo. Eu não quis saber. Porque quem foi dar aula não foi o Márcio, foi o Power Ranger. Quando eu cheguei lá, e aí ele não tinha me visto, eu entrei no vestiário, me troquei. Quando eu cheguei para dar aula com a roupa do Power Ranger, primeira vez que eu vi aquele menino parado. Ele parou assim, parecia um estátua. Ele falava assim, Power Ranger. Eu falei, você que é o Rafael, eu mudei a voz, né? Você está preparado para ser um novo Power Ranger? Aí até arrepia de lembrar. Aí ele pegou na minha mão, eu lembro até hoje, a gente começou a correr, eu sabia que ele gostava de correr, ele corria assim, ó. Olhando pra mim, olha, arrepia, cara. E foi emocionante, porque ele fez a aula inteira. E os chutes, por exemplo, da capoeira, eu falava que eram os chutes do Power Ranger. E aí, essa aula era aula capoeira e futebol, era meio período cada. Eu ficava meia quadra com umas crianças, o outro professor meia trocava. Aí no futebol eu levei ele também, e aí pegava os bonequinhos que ele levava e fazia o zigue-zague com a bola, ou botava o bonequinho no cantinho do gol para ele acertar, trabalhar a precisão. Ele fez a aula inteira, foi fantástico. Foi friamente calculado. Aí, quando acabou a aula, claro, né, que eu tive que me despedir, porque eu não ia dar aula todo dia com aquela roupa coladinha. Mas eu agradeci, falei, olha, você bem, né, mais pra frente eu vou voltar, e enquanto você vai treinando com o tio Márcio aí, ele vai mandar fotos, porque logo nós vamos precisar de mais gente para salvar o universo. Agora, se você me dá licença, eu vou salvar o universo. Tchau. Aí ele, tchau. E ficou uma temporada com a gente. Depois a mãe mudou, eu perdi contato. Mas ficou uma temporada treinando. Cara, com esse protocolo de eu usar o animismo. Então foi a anamnese que me deu esse segredo. Porque o autista, muitas vezes, ele tem um hiperfoco. E é esse hiperfoco que eu vou conseguir captar a informação dele para entender o que está acontecendo com ele. Como é que eu posso somá-lo? A
A gente sabe que o esporte é maravilhoso para qualquer um, qualidade de vida, expectativa de vida, combate à doença, sedentarismo. Mas para eu chegar lá, eu preciso motivar, preciso estimular. Então, anamnese. Então, depois eu vou explicar o que vai acontecer, uma oralidade bem lúdica. Lembrando, por exemplo, que a deficiência intelectual, eu tenho a idade mental diferente da idade cronológica, muitas vezes. Então, é um adulto cronologicamente, mas na mente é uma criança. Então, eu vou dar, às vezes, uma ludicidade na fala. Depois eu vou fazer uma demonstração bem legal, do fundamento bem motivante. E depois eu vou fazer junto com o meu aluno, para dar confiança, eu vou tocar nele, transmitir todo o meu amor, meu carinho, meu afeto, para ele se sentir seguro para realizar aquele exercício. Meus alunos que eu formo, eu falo, não existe profissional de educação física preguiçoso. Não dá para ficar dando aula com o WhatsApp aqui. Antigamente, na minha época, o pessoal lia a tribuna, lia o DO, Diário Oficial, e dava a bola. Pelo amor de Deus, a educação física é riquíssima, mas eu preciso estar, eu tento demonstrar isso. E aí, depois desse processo, ele conseguiu fazer, você vai soltando aos poucos, e aí vem a autonomia, a heteronomia, a criatividade. É isso aí. Está dando um resultado fantástico aí já há muitos anos. E é muito legal isso de não só adaptar o ambiente, mas para aquilo que a pessoa gosta. Isso. Eu acho que a música é um bom exemplo disso, né? Perfeito. Você incentivar uma pessoa a fazer alguma atividade, independente da condição dela, através de música. O Léo adora música. Aí. Ele fala que se ele estudasse escutando música, ele ia ter um rendimento melhor. E é isso, né? Você conhecer a pessoa, não só fazer o básico. Toma bola, né? Só entregar assim. Senão pronto, acaba faz sendo mais aí, do tem. mesmo. Sim, a música ela tem muitos ativos científicos que aumentam o número de endorfina, né, a satisfação pessoal. E na capoeira a gente tem essa vantagem, a musicalidade, né, a prática dos instrumentos musicais de percussão, o birimbau, que já é um instrumento genial com uma corda só, faz vários sons. E a música, as músicas que a gente canta na capoeira, elas expressam ou a história do Brasil, a história do período da escravidão, a libertação, mas também situações corriqueiras. Então você está numa roda, você não entende isso. Por exemplo, digamos que o Léo, né? E o Davi. O Léo é meu aluno da capoeira aqui, meu discípulo, e o Davi é perigoso, vai jogar na roda com o Léo, vai tentar arrumar alguma coisa. Então eu estou aqui no birimbau, na roda, os dois chegaram para jogar. Aí eu vou cantar assim: cuidado, moço, que essa fruta tem caroço. Cuidado, moço, que essa fruta tem caroço. Eu estou cantando um verso dizendo o quê? Toma cuidado, que o Davi é perigoso. É uma metáfora que eu estou usando. Fruta que tem caroço eu como de qualquer jeito ou tomo cuidado com o caroço? Toma cuidado. É isso. Então as músicas da capoeira, muitas vezes, eu estou dando um recado. Tem aluno meu, por exemplo, que ele está jogando fora do ritmo. Então, estou tocando uma música mais lenta. Tum, tom, tim, tem que jogar devagar os movimentos. Aí o cara tá alucinado, fazendo salto, pulando. Aí eu devagar, devagarinho. O mestre mandou eu jogar de mansinho. Então eu vou mandando verso pro cara, ao mesmo tempo que ele tá tomando cuidado para não tomar uma pernada. Tá no ritmo certo, tem o recado do mestre. Ao mesmo tempo, no birimbau. Nossa, meu. E são várias. Às vezes eu mexo com o público, né? Quem é você que acaba de chegar? Eu sei que está chegando alguém atrasado, algum aluno, algum mestre. Aí meus alunos já olham, está chegando alguém. Ou, por exemplo, na época a gente era solteiro, né? Fazia muita apresentação na praia, a gente cantava às vezes para uma menina. Leva a morena, me leva pro seu bangalô, me leva morena, me leva, que eu sou capoeira e tenho amor. Essa morena desce risada, você já tinha companhia no final da roda. Então você brinca, né? E ao mesmo tempo tocando aqui, controlando a roda, né? Então são muitas inteligências múltiplas ao mesmo tempo que a capoeira desenvolve. Eu tenho a base do nosso trabalho é as inteligências múltiplas psicomotoras de Harvard Gardner. Gardner, para quem não conhece, é um grande neurocientista que criou esse conceito para dizer que não é só inteligente quem tira boas notas. Tem inteligência corporal, espacial, musical, contextual, linguística, lógico-matemática, naturalista, pictórica, parapsíquica, interpessoal. Então são todas essas que a gente pode desenvolver e muitas vezes a pessoa com deficiência tem várias dessas e é escondida porque é deficiente. Então eu tenho um aluno hoje cego, que é autista também, que ele, de ouvido, Léo, ele capta Música, ele pega e começa a dedilhar no piano. E aí ele também é bom de matemática, chama Luiz Patrick.
tá até alguns vídeos meus lá na nossa página. Luiz Patrick, você chega assim pra ele, Patrick, meu aniversário é 15 de novembro. Ele, 15 de novembro, quarta-feira. Nossa, Caraca, rapidão. Então, tu vai ver no calendário é quarta-feira. que legal. E de qualquer um. Isso é muito legal porque a gente pega o exemplo de pessoas com deficiência visual. Tem outras percepções mais aguçadas, né? É e aí isso. você trabalha O nisso, cérebro tá Impressionante, focado em cara. outros sentidos. você foca no tipo de inteligência que a pessoa tem isso. e aí ela vai deixar todo mundo de boca aberta. Isso é muito Deslancha. legal. É aí você valoriza o protagonismo dela. Sim. É isso. Cara, que maneiro. E tirar música de ouvido, ó. É difícil, meu. Eu tento. Eu tento tirar, afinar de ouvido. Mas eu não consigo, cara. Pra quem toca, né? Tem talentos e talentos, é isso aí. Pra quem toca, assim, acostuma com o tempo, né? Mas tem muita gente que não. Tem gente que em 5 aulas fazendo só já consegue alguma coisa de ouvido, porque vai tentando a nota, aí ou acha, tem a Mi, que é solta, você acha a Mi de novo na 12 apertando. Meu, é muito. E assim, maravilhoso. ficar boquiaberto, né? A gente fazia um trabalho aqui no Santo, a gente faz ainda, mas a gente atendia a PPC, Associação de Portadores de Paralisia Cerebral. E vinha um aluno chamado Gabriel, que ele tinha a diplegia. Diplegia quando eu tenho comprometimento nos membros superiores. E era paralisia cerebral, mas ele tinha a movimentação dos pés. Ele tocava pandeiro com o pé. Eu botava o pandeiro lá e ele fazia no ritmo que ele chama de Ijexá, certinho. Tem vídeo meu no YouTube com o Gabriel batendo o pezinho, mó barato. É acreditar no potencial e não ser um país, muitas vezes que a gente assistencialista, que faz o capacitismo, a gente chama. A gente precisa entender esse processo. Me lembrou até de uma história que eu vi, faz um tempo já, né? Um violonista, eu esqueci o nome dele, mas ele acabou num acidente, acho que a casa dele pegou fogo e só sobrou esses 2 dedos aqui. O cara toca músicas difíceis pra caramba. É isso. Um monte de corda assim, rapidinho. Porque aqui é meio que assim, ele não tem a movimentação, Sim. só desses 2. Aí ele Pianista, né? Meu. João Carlos lá. Então, como é que é o nome dele? O Steve Wonder, né? Cego. O pianista cego, pô. isso é muito legal. Caraca, meu. Desbloqueou memórias agora. E pode perguntar dele. Pode tentar. Não, eu ia falar do projeto, né? Pra você falar assim mais do seu Legal. projeto, como é e tudo mais. Dá até mais por divulgação. Claro, pô, a gente agradece o espaço. O projeto Capoeira Escola, ele na verdade não tem uma sede própria. A sede dele é sempre nas universidades onde eu atuo. Eu até brinco com os reitores quando eu encontro, que quando eles contratam o Márcio, eu ganho um kit social. Eu sempre faço um projeto voluntário de extensão, semanal, toda semana tem, gratuito, para crianças em estado de vulnerabilidade social, idosos, pessoas com deficiência e às vezes famílias que sofrem às vezes de relacionamento e querem ter um momento juntos. Então a capoeira ela pode ter esse mecanismo. A gente chama de verdadeiro quilombo. Quilombo eram comunidades que tinham por finalidade a igualdade e liberdade na época do Brasil colonial, onde os nossos irmãos afrodescendentes escravizados fugiam muitas vezes para o alto do morro, onde eles fundavam os quilombos. Palmares era assim. Aqui em Santos a gente tinha o Jabaquara, quilombo do Jabaquara, que foi o segundo quilombo mais populoso do Brasil. Para vocês entenderem, tivemos o quilombo do Garrafão, o quilombo do Pai Felipe, Vale do Quilombo é uma área que fala muito sobre a questão escravocrata, tanto que José Bonifácio de Andrade Silva, que foi o patriarca da independência, ele viveu aqui em Santos, tem a Praça da Independência, tem o Panteão dos Andrades, e anos antes da Lei Áurea ele já tinha libertado os escravizados. Então Santos sempre foi uma cidade de vanguarda nessa questão. E a gente pensa em criar esse quilombo, né, para poder atender todo o segmento da sociedade. Então, numa mesma aula, às vezes eu tenho aluno com paralisia cerebral, deficiência visual, criança em estado de vulnerabilidade, pessoas sem deficiência, adultos, jovens, e a gente consegue intercalar cada estímulo, mais difícil, mais fácil, mais adaptado, né? E vai ter momentos que eles se integram para um saber respeitar o tempo do outro e criar, assim, hábitos mais saudáveis para uma sociedade mais íntegra. Que bonito. E aí, então, a gente faz aqui na universidade, em outras 2 universidades,
maneira gratuita, com vagas abertas durante o ano todo. É muito legal que na aula que teve aqui na faculdade, né, no nosso curso, você comentou que dá prioridade para essas pessoas, né? Isso. Então, isso é muito legal, porque é ao contrário, a gente vê geralmente prioridade para pessoas que não têm nada Isso. e essas pessoas que têm alguma tudo. condição Olha, são excluídas, né? Eu tive a oportunidade em 2019 de ser secretário de esportes de São Vicente. Fui adjunto, na verdade, não fui o secretário. Mas um dos nossos programas que eu tinha criado no plano de governo era atendimentos prioritários nos centros esportivos para, primeiro, pessoas com deficiência, segundo, idosos, terceiro, crianças e jovens em estado de vulnerabilidade social, atendidos pelos CRAS, Centros de Referência e Assistência Social. É isso. Agora, às vezes você mora, por exemplo, num bairro bem, e aí abriu um centro lá, você mora num prédio, cobertura, até com academia, você vai lá pegar a vaga de alguém que não tem como pagar uma academia. E outra, o problema ainda repercute para quem tem academia, o proprietário, que podia ter os clientes que pagariam e ajudariam a mensalidade do dia a dia, né? Então, são valores invertidos. É uma pena, né? Mas a gente vai lutando, né? Através do nosso ideal aí. Incluindo cada vez mais, né? Eu ia comentar que, assim, falando na questão de acessibilidade, uma das questões que, assim, para mim, antigamente, era, sim, praticamente impossível, né? Mas como a gente sabe, as coisas não são impossíveis. Foi criado um jogo bem famoso, que é o The Last of Us Part 2. Ele ganhou vários prêmios, não pelo jogo em si, ele ganhou vários prêmios pela questão da acessibilidade. Isso. Eles fizeram um modo em que você tinha acessibilidade para pessoas com deficiência visual, auditiva, motora, seja o que fosse. Ele tinha acessibilidade para tudo. E assim, o senhor falando da questão da acessibilidade me lembrou na hora que ele foi um jogo muito aclamado não pelo jogo em si, mas sim pela inclusão que ele fez tanto de pessoas que não têm deficiência quanto de pessoas que têm deficiência. E eu acho que é importante, né? Porque assim, tem pessoas que possuem deficiência, seja qual for, não se veem jogando alguma coisa, né? E os jogos famosos trazem isso também, né? Olha, é magnífico, né? Como a tecnologia ela pode colaborar para esse processo. Eu vejo que ações como vocês estão fazendo agora e componentes curriculares que possam trabalhar essa questão da cidadania deveriam ser mais frequentes nos cursos de graduação. Acho que, em primeiro lugar, já desde a formação no ensino fundamental, ensino médio, a gente deveria ter o ensino de Libras, porque a língua brasileira de sinais ela é fundamental para a gente se relacionar com um colega surdo. Então, ele fica só conversando com a intérprete, com a gente. Ele precisa aprender para poder se comunicar. Eu acho que essa questão de conhecer a fundo a deficiência, você imagina só, uma pessoa que é médica, ela vai de repente conhecer a questão científica, fisiológica, mas será que ele vai conhecer a questão atitudinal de cada deficiência? E se chega um surdo numa emergência, num pronto-socorro, e ele não consegue, ele está lá com sinais e ninguém conhece esses sinais. Mesma coisa um engenheiro, que vai fazer de repente um engenheiro civil, vai construir um prédio, uma quadra, um ginásio poliesportivo e nunca teve uma disciplina dessa, um componente, o que é acessibilidade, por que é importante, não só porque está na lei, não só porque está na ABNT, é porque eu sou um cidadão e tenho que pensar no outro, né, no próximo. Então, essas ações deveriam estar mais frequentes em todos os cursos. A gente precisava trabalhar com isso. E às vezes a gente acha que, não, devia ter isso na parte de pedagogia, porque vai ensinar, ou de psicologia e educação física. Mas é algo que é importante todo mundo saber, isso. né? É isso. Eu acho que cada vez mais a sociedade precisava abrir os olhos para essa questão. Porque se a gente começa desde a base a ter ações como essa, as crianças vão crescendo com mais harmonia e respeitando a diferença. Acho que a diversidade humana está aí para ser respeitada, para a gente entender que a gente tem que ter opção sexual, religiosa, a filosofia que a gente quer seguir, partidária, né? A questão da intolerância racial, ele precisa cada vez mais tocar nessa tecla por ser um país
tem mais de 55% de população afrodescendente, né? A questão também da diferença social. A gente vive num país, num abismo social, um contraste muito grande. A gente tem que saber se relacionar. E aí oportunizar para aquele que tem mais dificuldade social as mesmas chances que aquele que tem uma facilidade no nível social. E agora que a gente está com a tecnologia, isso fica mais fácil, né? Sim. No nosso outro episódio, como eu tinha comentado, a gente comentou sobre a tecnologia e como isso está aproximando as disciplinas. Então, Sim. a gente não fala só de tecnologia, a gente fala de tecnologia na psicologia, no esporte. Então, Sim. isso é muito legal para contribuir para que mais pessoas possam estar integradas nesse esporte. Eu acho importante que você falou que a ciência, né, que direciona toda a tecnologia, ela é fantástica, ela é maravilhosa. Só que a gente não pode nunca esquecer uma coisa que precisa prevalecer, que é a humanidade, o ser humano, né? Eu digo assim, a tecnologia ela tem o objetivo de contribuir para um mundo melhor, mas a gente não pode nunca esquecer que essa contribuição vem de humano para humano. Por exemplo, a tecnologia facilita alguns processos, mas ela também nos afasta. Por exemplo, na minha época, eu chegava em casa e meu pai chegava em casa, cansado de trabalhar tanto na estiva, lá no cais, falava assim para mim, Márcio, aí eu pegava o puff para ele botar a perna, coitado que ele estava cansado, e ele falava assim, troca de canal. Não tem controle? Não, não tinha controle. Atenção, acreditem se quiser, não existia controle remoto. Era lá na televisão, trocava vários canais, aumentava, tava pegando mal, botava um bombril em cima da antena. É sério, para dar... E aí eu levantava. Tudo isso, eu estava em movimento. Hoje tem controle para tudo. Você assiste aquele filme Clique, logo no começo ele aperta vários controles, helicóptero de brinquedo, cortina, abre a garagem, cara... Tá tudo acomodado. Então, a partir da década de 90, todo mundo ficou aqui, ó. Então, se come olhando para a TV, controle remoto, celular, videogame, tudo aqui, ó. Coordenação motora fina tá ótima. Mas a coordenação motora grossa, a mobilidade, a organização, ninguém mais vai para a rua. Por quê? Violência em centros urbanos e a mobilidade urbana. Muito carro na rua, não dá mais bem. Eu brincava nessas ruas todas, gente, quando era pequeno. Aqui do Imbaré e depois lá mais pro Macuco, Bacia do Macuco, Santos Dumont, Padre Anchieta, Frei Vital, Liberdade, Torres Homem, Nabucco de Araújo, Frei Francisco Sampaio, todo andava nessas ruas, brincando, pulando muro, polícia e ladrão, jogava taco. E aí que entra a opção do esporte, a capoeira. A capoeira vai te dar toda essa mobilidade de movimentos que a gente não tem mais, e a malandragem boa, malandragem. Não a malandragem de ser espertinho, levar vantagem de tudo, que isso é terrível. Que o nosso país faz essa questão, jeitinho brasileiro, levar vantagem, isso é terrível. Mas a malandragem boa, de você ser educado, de você estudar antes, no primeiro, no segundo, terceiro bimestre, para no quarto não ficar na correria. Então você ganha essa questão do interpessoal. Você paquerar alguém era olho no olho, não era direct. Meu irmão, tomava uns não que tu ficava até assim, caramba, sim, depressivo, meu. Não, era olho no olho. Pô, eu peguei meu primeiro filho, meu filho tá hoje com 23 anos, a primeira namoradinha dele, todo mundo jantando, ele levou a namorada. Aí ele aqui no celular, você é linda? Falei, meu irmão, olha pra ela, hein, meu irmão, e vai que vai. Porra. Então acabou isso. Acabou. Um empurrãozinho. Exatamente, tinha que fazer bailinho na garagem de alguém. Pô, gente, entendeu? Tudo mudou. E a gente tem que entender esse processo. Então a gente precisa correr atrás desse prejuízo, porque geração por geração vai crescendo assim. Então no meu DNA genético, que a gente chama de genótipo, tende a essa tendência em ser menos coordenado, menos repertório motor. Então aí o esporte entra como esse desenvolvimento. A gente tá tendo um trabalho de antropologia, né? E a gente leu um artigo que era de um antropólogo, que ele foi numa festa junina de pessoas que têm deficiência auditiva. E ele disse que ele passou 3 horas, ele não falava Libras, ele não conhecia Libras, né? E ele não conhecia ninguém lá, então ele ficou as 3 horas parado, tipo... Perdido, né?
E ele começa a destrinchar através disso como as pessoas com Demais. deficiência auditiva se sentem na sociedade, porque às vezes elas É isso. às vezes não, muitas vezes, né? Elas são Excelente. deixadas de lado. E eu tava lendo esse artigo e eu fiquei pensando, nossa, mas não tinha um celular ali, né? Pra dar uma pesquisada como falar oi em Libras. Mas ele foi com tudo nisso, né? Pra realmente entender e através disso ter uma empatia maior com pessoas com essa condição. E eu acho isso, a gente usar a tecnologia pra poder alcançar mais pessoas, mas ainda cuidar da nossa humanidade, né? Maravilhoso. Porque, principalmente na nossa profissão, não tem como É a preciso, gente tirar isso. É preciso, É a não nossa tem como. ferramenta principal. É isso. Olha que curioso, né? Esse exemplo que você deu, magnífico. Todo ano, nos grupos de educação física, que eu ministro aula aqui, eu coloco a venda neles e a gente vai andar na rua. Às vezes a gente vai até na costa, de venda. Um com a venda, outro guia, depois troca. E vão passar por esse processo, para eles sentirem na pele o que realmente a pessoa com deficiência sofre, de mobilidade, orientação. Eles ficam em pânico, gritam, e é um barato, porque aí antes eu faço toda a explicação pro guia, né? Aí tem guia que se perde, aí às vezes vai olhar o celular, um poste, já era. Esqueceu do coleguinha dele, é sério. O pior é aqueles que ainda faz assim, tá de guia, o outro de cego, olha a poça. Olha, como que eu vou olhar, meu irmão? Tô vendo. É isso, ele não está acostumado. Nós somos seres visuais. A visão é o sentido predominante na maioria de nós. Se a gente vai num comida comida por quilo, com dinheiro, sem dieta, meu amigo, dá um abraço. Porque a gente vê cada uma, putz, eu esqueci daquele. Aquele. Pedreiro. Estiva, né? Então é isso. Então a gente precisa entender isso. Então a gente coloca todos eles em cada deficiência para sentir o drama. Nossa, que interessante, cara. Inclusive tem uma matéria nossa na Notícia dos Campos. Uma vez eles fizeram a cobertura toda. Eles foram comigo no caminho, muito barato. E realmente é uma sensação fantástica. Depois que, poxa, como é importante a educação física então para essa galera, né? Se orientar espacialmente, o equilíbrio que se perde, né, com a deficiência visual. A deficiência visual tem uma curiosidade interessante. Ela tem dois tipos de causa, ou ela é congênita ou ela é adquirida. Uma pessoa nasce com a deficiência ou ela adquire ao longo do tempo. Diferentemente da deficiência intelectual e motora, que é dividida em pré, peri e pós-natal. Mas na congênita, a pessoa já cria-se, desde o nascimento, a esquecer da luminosidade, não existe luz para ela. Então ela já trabalha a questão do tato, desde pequenininha ela aprende a ser assim. Já o adquirido, ele teve contato com estrutura, com cor, com locais, ele tem uma memória visual, por mais que não tenha mais a visão. Mas ali o que vai interferir, meus exemplos, facilita para o adquirido, que ele já vivenciou. Porém, é mais difícil a parte psicológica, porque você se tornou dependente de alguém ou de um meio que seja mais acessível. Imagina só você, às vezes um general comandava uma tropa inteira, milhares, e aí vai precisar de alguém para te ajudar a ir ao banheiro. Para te dar banho, um cuidador, uma cuidadora. É muito delicado, é constrangedor para um cara que sempre foi líder. Né? Dependendo da idade, mais difícil ainda. Vocês estudam isso na psicologia. Então, tem essa questão da divisão da congênita e da adquirida. E a gente tenta desenvolver cada vez mais esses processos para eles sentirem na pele mesmo. A gente teve uma atividade da Luara que foi assim. Eu tava... A gente foi se dividiu em duplas, né? E aí uma pessoa foi vendada, guiou e depois trocou. E foi muito engraçado porque tinha gente caindo, tinha gente sem noção de espaço, então andava meio estranho, assim. É isso aí. E foi muito legal que a gente foi fazer relatório depois e a gente começa a perceber coisas que a gente não percebe no dia a dia, né? Então a gente percebeu... Olfato, audição... A gente percebeu que lugares eram mais quentes, mais frios, que lugares baixo de árvore, né? Tal. Lugares que a gente achava que era silencioso, na verdade tinha um barulho que acontecia com frequência. E foi muito legal, foi um negócio que enriqueceu muito pra gente. Isso aí. No terceiro ano, eu lembro que tinha um amigo meu que ele tinha um fone de ouvido. Era aqueles dots, sabe? Que põe no ouvido assim, um bem padrão. Um da Samsung até, eu lembro. Dando propaganda até. Aí, tipo, ele tinha uma função que
pareava ele pro celular, e ele tinha uma função que era de você meio que abafar ele pra ouvir os arredores. É como se fosse um aparelho auditivo mesmo. Eu falei, pô, interessante, daí, deixa eu ver. Aí eu coloquei, abafa tudo, você não ouve absolutamente nada, nada. Aí quando tu liga, é um som, eu não sei descrever, porque assim, é um som muito, tipo, elas cochichando ali atrás, entende? Eu consigo escutar. Foi uma crítica, tá? Não foi, deixa. Qualquer cochicho, qualquer coisinha, eu consegui ouvir. Ampliava. Cara, era assim, era muito... É estranho, né? Porque você não tá acostumado, mas é muito estranho. Porque o som, ele vinha claramente, por mais baixinho que ele fosse. Trabalho com mobilidade. Tem duas questões na deficiência auditiva interessantes, né? São as perdas. Eu tenho perda auditiva condutiva, que é esse ouvido externo, aí eu consigo utilizar esse amplificador, esse aparelho auditivo. Ou tem a questão neurosensorial, ou sensório neural, que aí eu vou ter que ter um implante coclear, que é um aparelho que é implantado, mas que ele tem um ímã externo para também captar e jogar para lá para dentro. Então tem essas duas maneiras, só que assim, eu não costumo deixar os alunos que eu tenho com deficiência auditiva usar o aparelho. Por quê? Porque é muito caro. É 8, 10, 12 mil reais. Se cair, acaba com o meu salário, aí já é. Então eu falo, não, melhor não usar, a não ser que o papai faça lá o termo de responsabilidade, mas é muito caro, né? Então preservo, então eu prefiro utilizar a leitura labial e um pouco de libras que eu sei. Assim vai. Olha que legal. legal, cara. Porra, maneiro, né, meu? Caramba. Algo deve. Mais perguntas? Eu também não tenho Eu pergunta. também tô tranquilo. Mais alguma Tranquilo. observação a fazer? Só agradecer. Agradecer primeiro a Luara, né? A Luara foi que nos aproximou, né? Minha amiga, como se fosse minha irmã. E, né, tenho certeza que ela vai ver esse vídeo depois. Eu agradeço ela é uma irmãzinha do coração, ótima profissional. E dizer para vocês que tentem enxergar a psicologia de maneira mais ampliada. Saiam da zona de conforto, saiam da psicologia antiga, que apenas eu sento e escuto, que também é fantástica, por favor, entenda. Sejam profissionais mais ativos, busquem novas vertentes, né? Visuais, auditivas, sinestésicas, corporais, né? Eu acho que assim vocês conseguem fazer diferença. Se vocês pensarem num campo de trabalho que hoje sai psicólogos formados daqui, das outras universidades aqui da região, tem que fazer algo para ser diferente mesmo. Eu acho que na Unisanta tem essa questão de você ter a oportunidade de observar tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo num único campus. Você tem academia, você tem atletas de alto rendimento, você tem crianças, né, na escola. Acho que é uma oportunidade única. E o que vocês precisarem da gente, de mim particularmente, pode contar sempre. Eu vou vibrar com o sucesso de vocês aí na carreira, vamos manter contato. E o que vocês puderem difundir, divulgar o nosso projeto, que tem esse caráter totalmente educativo, social e infelizmente não conta com muito apoio da iniciativa privada e governamental, a gente agradece de coração. A gente sofre diariamente de preconceito racial, social, em várias vertentes. Então, uma oportunidade que a gente está aqui para falar um pouquinho, e eu tento cada vez mais estudar e cada vez ter mais clareza na fala para mostrar esses benefícios, porque não é fácil, gente. Hoje eu completo 28 anos de trabalho. E exatamente agora, nesse período que eu estou completando, outubro para novembro, principalmente. E aí não é fácil. Cada ano que passa, por mais que você lute, busque, sempre tem algum obstáculo de preconceito ainda. Mas a gente vai... A nossa vitória é o sorriso de cada criança, o brilho no olhar de cada deficiência e o abraço de cada idoso que a gente consegue atender. Eu digo que as crianças são como se fossem meus filhos, os adultos como meus irmãos e os idosos como meus pais. Gostei da frase. Que legal. A frase foi boa, meu. E aí, então, é isso, rapaziada. Esse é mais um episódio do nosso podcast com o professor Márcio. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo episódio do podcast. Aqui no Despedimos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente.